Obras póstumas, na página 69, antes dessa parte de o porquê, né? Entretanto, pergunta-se por que os espíritos protetores não lhes ordenam que isso retirem. Antes disso, aqui fala sobre a questão. Trata-se de lutar contra um adversário. Ora, quando os dois homens lutam corpo a corpo, aquele que dispõe de mais forte músculo e que bate é que abate o outro. Com o espírito, tem-se de lutar não corpo a corpo, mas espírito a espírito. E ainda o mais forte é o que triunfa. Ou seja, num processo obsessivo, a luta é entre espíritos, né? Ou seja, o espírito encarnado e o espírito desencarnado. Quem vai vencer essa luta? O mais forte. Aqui, a força reside na autoridade que se possa exercer sobre o obsessor. E essa autoridade está subordinada à superioridade moral. Esta é como o sol, que se dissipa nevoeiro pela potencialidade de seus raios. Ou seja, o que é que vai fazer com que eu me liberte do desconforto que espíritos inferiores exercem sobre mim? Dessas aproximações, caso venha a acontecer. É a minha superioridade moral. Né? É a minha superioridade moral. Quanto menos enfermidades morais eu tiver, mais autoridade eu terei, porque eu vou estar mais forte que eles. Né? Ou seja, é a autoridade moral. É a minha conduta moral tem que ser mais elevada que a do desencarnado. Ele se compraz com o mal, com o sofrimento do outro. Comigo é o contrário. Suposição. Né? Se eu tenho pensamentos benevolentes, se eu desejo bem, se eu não fico feliz quando acontece o mal a um semelhante, seja qual for, então eu estou em vantagem, eu estou mais forte para vencer, né, aquelas sugestões, ou seja, aquela aproximação. Entretanto, pergunta-se por que os espíritos protetores não lhes ordenam que se retirem. Sem dúvida, pode fazê-lo, e algumas vezes o fazem, mas permitindo a luta deixam ao atacado o mérito da vitória, né? Ou seja, o fortalecimento moral meu não tem que ser uma coisa causada pelos espíritos superiores. Ele chega aqui e transforma a minha conduta. Sou eu que tenho que transformar essa conduta moral. Sou eu que tenho que transformar o que há de mal em mim. Né? Eu que tenho que fortalecer os meus pontos fracos, tornando-os fortes. Né? A minha conduta tem que ser transformada. Se consertem e se debatam criaturas que, sobre certos aspectos, têm seus merecimentos. É para lhes experimentar a perseverança e para levá-las a adquirir mais força no campo do bem. A luta é uma espécie de ginástica moral. Ou seja, a luta que enfrentamos, né, entre espíritos inferiores, essa luta é para nos fortalecer. Né? Como ele diz, é uma ginástica que nos ajuda a desenvolver a nossa conduta moral. Então, que ninguém se sinta, né, por estar passando por um processo obsessivo, ou por ver uma pessoa no processo obsessivo, achar que a pessoa não é amada por Deus. Né? Que não tem ali espíritos protetores cuidando dela. Tem. Só que ela precisa também fazer a parte dela. A parte dela é aparar as suas arestas, é tirar de dentro dela as imperfeições. E isso leva tempo. Mas, porém, se a pessoa se esforça, né, para adquirir conhecimento, que é o conhecimento que nos liberta, é o conhecimento que nos liberta, e a doutrina espírita traz um banquete de conhecimento. Tem resposta para todos os nossos questionamentos. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Por conta disso. Mas por conta disso. Tem a resposta para os nossos conflitos, para os nossos questionamentos, para as nossas perguntas,
Ah, mas por que que Deus permite que isso aconteça? Estude a doutrina espírita e você vai encontrar o porquê. Deus, ele é amor, é justiça, né? Ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente faça nossas escolhas. Os sofrimentos que vêm sobre nós faz parte das nossas escolhas, dos caminhos que escolhemos trilhar, né? Então, no caso da obsessão, são irmãos que se desajustaram e que precisam ajustar, sim, né? E que precisam ajustar, sim. Então, odiar os espíritos obsessores não é o caminho. Eles são nossos irmãos. Eles são nossos irmãos sofredores. Estão equivocados, estão desequilibrados, desejam fazer o mal? Sim, mas são nossos irmãos. Necessitam também ser socorridos. Expulsar eles, impor medo, né? Que é o caso de fazer diversos tipos que algumas práticas de desobsessão que se usam, que não são eficazes, justamente por isso, porque não existe entre o desencarnado e o encarnado a reconciliação. Aquele espírito que está ali obsediando, ele não entendeu o porquê que ele passou por aquilo que o fez perseguir o outro. Por que que ele foi ofendido? Né? Então, precisa acontecer a reconciliação. Os desencarnados precisam ser socorridos, orientados, esclarecidos, para dar continuidade à sua jornada evolutiva. E não tirar das garras dos obsessores o encarnado e expulsar os desencarnados. Eles precisam ser socorridos, ser ajudados, né? Ser orientados. Por mim? Não. Por Jesus. Pela espiritualidade amiga que tem autoridade moral para lidar com eles, né? Pelo amor do nosso Pai, que ama todos os seus filhos, todos. Não existe criação das trevas, não existe seres humanos criados pelas trevas. Todos nós somos criações divinas. As trevas é a ignorância que há em nós, né? As trevas são as ignorâncias, é o bem que ainda não conseguimos fazer. O que é o mal? A ausência do bem. O que é as trevas? A ausência da luz. Então, que a gente entenda, não são demônios, não são seres que não têm mais solução, não são seres que Deus não ama, são seres que têm solução, são seres que são amados, sim, por Deus, né? E que se afinam com a gente por conta de nossas imperfeições. Então, vamos sarar nossas imperfeições, vamos elevar a nossa vibração, vamos cuidar da nossa conduta moral, vamos procurar seguir os caminhos de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, né? Então, ele é o nosso modelo. Não é as pessoas que nos cercam, é Jesus o nosso modelo. Se a gente seguir os seus passos, a gente se liberta e ainda liberta aqueles que chegam até nós para nos fazer mal. Então, fica por aqui o estudo de hoje. Vou citar novamente os livros para que a gente possa estudar, ler, né? Eu gosto muito de ler, então eu gosto também de incentivar a leitura, porque é o conhecimento que vai nos libertar, né? Então, os slides foram através do Evangelho de Marcos, Livro dos Médiuns, a Gênese, Revista Espírita, do livro Evolução em Dois Mundos, esse livro é maravilhoso, quem não leu ainda, corre para ler. Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas, o Perispíritos e suas modelações, Transição Planetária, Nos Bastidores da Obsessão e Trilhas da Libertação, né? Então, refletindo sobre a obsessão. Então, são esses livros, né, que eu sugiro que vocês leiam, né? Li também aqui sobre a obsessão, aqui também de obras póstumas, porque se vamos estudar algo sobre, né, se a gente vai estudar algo sobre, se a gente é espírita, né, a gente está na doutrina espírita para adquirir conhecimento, esses livros têm que ser também espíritas, né? Porque não que os outros não tenham seu conteúdo, mas se a gente está estudando a doutrina espírita, então a gente tem que focar na doutrina espírita, que tem um banquete de conhecimento, né? Tem os livros da codificação, tem diversos livros para que a gente possa ler e entender. Entender para melhor auxiliar, mas eu não estou passando por um processo obsessivo, nunca vi ninguém obsediado.
adquira esse conhecimento para ajudar as pessoas ao seu redor. Talvez você está convivendo com uma pessoa que está passando por um processo obsessivo e, por não ter conhecimento, você não consegue identificar. Apenas acha que a pessoa se tornou mal, que a pessoa, de uma hora para outra, se tornou ruim, que a pessoa, de uma hora para outra, chutou o balde e resolveu ser rebelde, quando, na verdade, ela pode estar sob a influência de espíritos inferiores e precisando de ajuda, né? Então, gratidão